O lugar onde surgiram as primeiras civilizações da história. Eu vou falar nesta videoaula sobre a Mesopotâmia. Bom, quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente está falando do que é entendido, do que é chamado de o berço da civilização. Foi na região da Mesopotâmia que surgiram as primeiras civilizações, os primeiros estados que a gente tem notícia. A Mesopotâmia é uma região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates. O próprio nome Mesopotâmia vem do grego que significa terra entre rios. Na verdade, a Mesopotâmia, ela faz parte de um território maior, conhecido como Crescente Fértil, constituído pelos rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, a região onde surgiram as primeiras civilizações, as primeiras sociedades humanas complexas da história. Antes da gente dar continuidade, é importante trazer o entendimento de civilização. A palavra civilização ela começou a ser usada no século XVIII e ela dizia respeito a uma série de hábitos, principalmente da corte francesa, que era transmitido para as outras cortes da Europa. Então, o civilizado era aquele que obedecia, de certa forma, as regras de etiqueta da corte francesa, né? Que depois passou a ser replicado na Alemanha, nos estados que seriam a Alemanha, na Rússia, né, em outras regiões da Europa. No século XIX, com o advento das ciências sociais, com o desenvolvimento da história, da antropologia, começou a se tratar o termo civilização de outra forma. Civilização não tinha mais um sentido de etiqueta, mas sim de desenvolvimento de um certo povo. Traçou-se uma linha de desenvolvimento onde os menos civilizados seriam aqueles povos exóticos estudados pelos europeus, os africanos, os americanos, os asiáticos. Eles estavam no estágio civilizatório mais atrasado em relação aos europeus que estavam no estágio mais avançado de civilização. Então, civilização, a palavra civilização ela foi usada durante muito tempo no sentido para classificar tipos de cultura, o que hoje já não é mais tão usual, pois não se trata mais uma cultura como avançada ou atrasada. Existem modelos, existem tipos diferentes de cultura e uma não é superior à outra. Então, por que a gente afirma que a Mesopotâmia é o berço da civilização? A palavra civilização aqui, ela é usada para definir algumas características que essas sociedades desenvolveram. Características como a divisão do trabalho, o surgimento das cidades, o desenvolvimento de um sistema de escrita e o surgimento do Estado. Então, o termo civilização é utilizado para essas sociedades porque elas foram as primeiras que se tem notícia, que se conhece, que desenvolveram essas características que eu acabei de citar. Para a gente entender como que esses fenômenos se deram na região da Mesopotâmia, a gente precisa retornar um pouquinho ao período pré-histórico, aos desenvolvimentos acontecidos no período neolítico. Se você tem curiosidade de saber o que é o neolítico, eu tenho um vídeo sobre isso, você pode dar uma olhada lá também. E falar um pouco da Revolução Agropastoril. O que foi a Revolução Agropastoril? Foi uma série de desenvolvimentos agrícolas que permitiram que as sociedades humanas passassem a se fixar no mesmo lugar. Ou seja, as sociedades humanas passaram a se sedentarizar, passaram a ser sedentárias a partir dali. Então, quais foram esses desenvolvimentos? Primeiro, a descoberta da agricultura, da atividade agrícola. Como que se deu esse desenvolvimento? Existem muitas discussões como que isso aconteceu, mas basicamente deve ter acontecido. A hipótese principal é que o homem descobriu a agricultura observando a natureza, né, olhando para a natureza, vendo que alguns pássaros depositavam uma semente na terra, e aquela semente brotava e dava frutos, né? Então essa é uma hipótese. Outros avanços são o próprio aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, o desenvolvimento de ferramentas, enfim, vários avanços
que possibilitaram uma maior produção de alimentos, o que fez com que cada vez mais as sociedades humanas pudessem se fixar no mesmo lugar e criar sua família ali, alimentar sua família ali. A partir do momento que várias famílias passaram a se fixar no mesmo lugar, começaram a surgir pequenos agrupamentos dessas famílias, o que daria origem às cidades. Como a produção agrícola só crescia, não era mais necessário que todos se dedicassem integralmente à produção agrícola. Então houve uma primeira divisão do trabalho, uma divisão a partir do sexo. Os homens eles iam para as lavouras, as mulheres ficavam em casa, também cuidando das tarefas domésticas e também algumas atividades até ligadas também à agricultura, como o cuidado com as sementes, enfim, né? Mas principalmente os cuidados domésticos foram relegados às mulheres. Em seguida veio uma nova divisão no trabalho, que diz respeito, como já se produzia demais, não era mais necessário que todos os homens estivessem lá trabalhando nas lavouras. Então algumas pessoas começaram a se especializar em determinadas profissões. A pessoa que sabia lidar, fazer cerâmicas, fazer vasos, fazer jarros, ele começou a se dedicar à olaria e depois ele trocava os utensílios que produzia por alimentos, já que eram produzidos alimentos em excesso, e assim foram surgindo várias profissões. O carpinteiro, o pedreiro, uma parte do grupo se dedicava ao pastoreio. Foi havendo uma divisão do trabalho cada vez maior. Com a divisão do trabalho, começou a haver também uma concentração de riquezas. Alguns grupos desses núcleos urbanos que estavam surgindo no período, algumas famílias começaram a concentrar um maior número de recursos, o que começou a fazer que surgissem camadas sociais, daquelas famílias mais abastadas, aquelas famílias que tinham mais voz dentro dessa sociedade e as famílias com menos recursos. Então começou a haver a estratificação da sociedade, basicamente junto com o aparecimento da propriedade privada. Vale lembrar que nesses primeiros modelos de sociedade não havia propriedade privada, tudo era coletivo, as terras eram coletivas, a produção era coletiva, mas a partir do momento que algumas famílias começaram a concentrar esses recursos, começou a haver essa divisão, né, e as sociedades foram se tornando cada vez mais complexas. Nesse limiar, acontece uma nova revolução, que é a Revolução Urbana, que várias cidades começam a surgir. Dentro dessa ideia de desenvolvimento das sociedades, surge um personagem que até hoje é muito presente, principalmente no nosso dia a dia, na nossa vida, que é o Estado. O que a gente pode entender como Estado? Estado vem da palavra grega status, que significa estar firme, que a gente pode entender como a permanência de uma situação de convivência da sociedade com a política. O Estado, ele possui o poder de zelar e tomar decisões em favor da coletividade. Na medida que essas sociedades elas foram ficando mais complexas, passou a ser necessária uma organização política dessas sociedades e uma centralização do poder. O poder que antes era exercido pelos chefes de família, agora passou a ser exercido por um rei. Agora, qual é a origem desse rei? Na medida que essas sociedades elas foram aumentando cada vez mais a sua produção agrícola, foi necessária a defesa, foi necessário defender esses territórios. Então acredita-se, uma teoria possível, não se tem certeza de como que surgiu o primeiro rei da história, uma teoria possível é de que esse general, esses chefes militares, eles passaram a ser também os chefes políticos dessas sociedades, o que deu origem ao primeiro rei. E cabe destacar também uma ligação íntima entre o poder do rei e a religião, pois acreditava-se também que esses reis eles representavam a vontade dos deuses e, portanto, não poderia se de forma alguma enfrentar a autoridade do rei. Aliado ao poder do rei, havia ainda o poder do sacerdote,
os povos mesopotâmicos, a prática religiosa deles era politeísta, então haviam templos, haviam sacerdotes, né, que eram responsáveis pelos cultos, e esses sacerdotes eles recebiam uma grande quantidade de doações das pessoas. Então eles recebiam animais, eles recebiam produtos agrícolas, recebiam terras. Então começou a ser necessário que esses sacerdotes controlassem todos os recursos que eles detinham. Dentro desses desenvolvimentos que estavam acontecendo no período, é importante mencionar o desenvolvimento da metalurgia, pois a partir do momento que alguns povos começaram a desenvolver a produção de armas de ferro, por exemplo, que eram muito mais resistentes do que as armas de bronze, eles passaram a subjugar e a conquistar os seus vizinhos, como a gente vai ver que aconteceu na região da Mesopotâmia, quando vários povos conquistaram essa região. A região da Mesopotâmia passou por todos esses desenvolvimentos que eu acabei de explicar para vocês. Ali surgiram importantes civilizações da antiguidade, como os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios. Os sumérios eles se instalaram na região sul da Mesopotâmia, uma região extremamente fértil, e ali havia um regime de cheias dos rios, onde começou a ser necessário que fossem executadas algumas obras de represamento das águas, fossem construídos alguns canais de irrigação, todas aquelas grandes obras que exigiam um esforço coletivo, mas também eram obras complexas, né, como os diques, os canais de irrigação, né, os templos, os palácios, passou a exigir um desenvolvimento matemático. Então os sumérios também foram responsáveis por grandes avanços na área da matemática. Os sumérios, por exemplo, eles foram responsáveis pelo desenvolvimento do primeiro sistema de escrita da história, que é a escrita cuneiforme. Provavelmente ela partiu daquela necessidade dos sacerdotes de controlar os seus recursos. A escrita cuneiforme tem esse nome porque ela utilizava uma cunha de madeira para gravar símbolos numa placa de argila. E depois essa placa de argila ela era colocada para secar e ela era guardada. O desenvolvimento da escrita é considerado algo tão importante na história que os historiadores, quando desenvolveram o sistema das divisões das eras históricas, eles colocaram como o desenvolvimento da escrita pelos sumérios como o fim da pré-história e o início da Idade Antiga. Claro que daí há outras discussões nos porquês eles fizeram isso, principalmente porque esses primeiros historiadores que fizeram essa segmentação, eles partiam do princípio que só era considerado fonte histórica registros escritos. Então todas as civilizações que viveram antes da invenção da escrita viviam na pré-história, ou seja, antes da história. Então, a partir do desenvolvimento da escrita pelos sumérios, eles colocaram como início da Idade Antiga, como se fosse o início da história. A organização política dos sumérios se deu através de cidades-estados, ou seja, não havia um poder central. Cada cidade-estado ela tinha seu próprio governo. Foram cidades sumérias importantes desse período: Ur, que aparece na Bíblia como provável cidade de origem do primeiro patriarca, que foi Abraão. Uruk, Lagash e Nippur são outras cidades sumérias muito importantes. Toda a região da Suméria foi conquistada pelos acádios. Os acádios, liderados por Sargão I, desenvolveram o primeiro império da história, ou seja, eles conquistaram toda a região da Suméria e estabeleceram um governo único. Em seguida, a Mesopotâmia foi conquistada pelos amoritas, que se estabeleceram na cidade da Babilônia, e por isso eram chamados de babilônios. Eles constituíram o primeiro império babilônico, foram dois. E esse primeiro império, o Império Amorita, ele teve como grande imperador Hammurabi. Hammurabi ele foi o responsável por desenvolver o primeiro sistema de leis escrito da história.
Até então as leis elas eram transmitidas pela via oral. O problema disso é que muitas vezes não ficava claro o que era crime ou qual era a punição para determinado crime, e muitas vezes isso desencadeava guerras intermináveis entre os povos para vingar uma ofensa sofrida. Então, o imperador Hammurabi ele mandou gravar em pedras e colocá-las nas cidades dominadas pelos babilônios o seu código de leis, o Código de Hammurabi, que partia do princípio da lei do talião, que era aquela lei do olho por olho, dente por dente. Então, alguns crimes eles tinham uma punição equivalente, mas também a punição dependia contra quem você cometeu aquele crime. Se você cometeu o crime contra uma pessoa da elite daquela sociedade, a punição seria muito maior do que se você cometesse o crime contra um escravo, por exemplo, que estava na base da sociedade. Então variavam as penas, mas as penas eram mais ou menos equivalentes ao crime cometido. Em seguida, os assírios conquistaram toda a Mesopotâmia. Os assírios desenvolveram um dos primeiros exércitos permanentes, então eles tinham um grande poder militar e eles utilizaram desse poder para conquistar as outras regiões. E por fim, cabe ainda falar dos caldeus. Os caldeus são os responsáveis pelo segundo império babilônio. Eles aparecem na Bíblia, eles são um povo que conquista a região de Israel e leva o povo para o exílio na Babilônia. Então o grande imperador desse segundo império babilônio foi Nabucodonosor, que é um personagem da Bíblia, está lá, né? E por fim, o segundo império babilônio foi conquistado pelos persas. Muito bem, pessoal, sobre Mesopotâmia, era isso que eu gostaria de ter falado com vocês. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau!